Sabor doce que azeda o seu intestino. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à comunidade das Revitalizadas e você que tem acesso a esse programa ou então meu e-book das compras inteligentes, você não vai só saber quais os produtos que eu indico, sendo uma pessoa que só segue imagens de produtos, figurinhas, mas aqui eu vou te ensinar também a descartar aqueles venenos que estão literalmente te matando dia após dia aqui na América, ok? E hoje eu selecionei este ingrediente que tá assim, ó, na mesa de muita gente. Se não tá na mesa, tá dentro do seu carro, a hora que você sai de casa para trabalhar, você passa lá no drive-thru e pega lá uma bebidinha, aparentemente inocente, e no final você tá cheio de sintomas, principalmente intestinais, e não sabe por quê. E eu vou te ensinar aqui para você se tornar uma pessoa inteligente e poder dar aula por aí, ó. Não, não come isso porque tem isso, te falta mal aqui, ali e lá. Certo? Então, qual é esse sabor doce que está azedando o seu intestino? Literalmente está acabando com a sua saúde. Em português, a gente chama de xarope de milho, que é muito usado nos alimentos ultraprocessados aqui na América. Esse xarope chama corn syrup. Aí você olha esse frasco e você fala assim, mas eu não compro essa bebida, esse líquido que está dentro dessa garrafa. Não, amor, isso daqui está só selecionado aqui de forma isolada. Mas eu vou te mostrar os produtos mais famosos aqui na América que contém este ingrediente. Então, vamos lá. O corn syrup, ele é um xarope de milho. Então, corn vem de milho, syrup é xarope. Então, esse xarope de milho tem um alto teor de frutose. Foi industrializado lá na década de 70, começou a ser produzido aqui nos Estados Unidos. E ele tem as mesmas calorias que outros açúcares. Só que o xarope de milho ele tem um alto teor de frutose. E aí ele é mais barato que o açúcar para a indústria. Então aqui você já começa a entender o interesse da indústria acrescentar este ingrediente aqui nos produtos químicos, tá? Não vou chamar de produtos alimentícios porque ele não alimenta, ele não nutre. Então vou falar de produtos químicos, tá? E isso faz com que o produto se torne mais barato, melhore o realce no sabor, então ele é extremamente viciante. Sabe aquele chocolate que você não consegue comer só um? Então, muito provável que tenha isso. E sabe o que eu me enganei muito aqui na América quando eu cheguei? Eu tive tanta inflamação. Se você me segue nas redes sociais, você já deve ter visto eu comentar sobre a minha história da inflamação e foi onde eu me aprofundei muito em saúde intestinal. E eu comecei a ter tanta inflamação, que não era só problemas no intestino, mas também queda de cabelo, alteração hormonal, de humor, insônia, enfim, tudo. E eu comprava aqueles gummies, sabe aquelas gominhas deliciosas, hair, skin, nail. Eu comia até mais do que era o recomendado, né, da dosagem, porque aquilo era muito gostoso. E um dos ingredientes daqueles gummies para hair, skin, nail, que é cheio de vitaminas para cabelo, tinha esse veneninho aqui chamado corn syrup. E eu vivia com a pança estufada, inchada, final do dia eu parecia uma grávida, assim, nem tá grávida, com as pernas inchadas, eu apertava, estava por água, bebendo muita água, treinando, comendo saudável, tomando vitaminas e suplementando o diabo a quatro, e eu parecia um hipopótamo. E aí aquilo lá estava me frustrando. Então, por eu ter passado por isso e vejo tantas mulheres aqui na América passando pelo mesmo todo santo dia, que aí não tem libido, não tem energia, é baixo autoestima, é mau humor, não veste roupa, babá, porque tá comendo esses venenos que estão escondidos dentro de muitos produtos que você precisa sim conhecer esses ingredientes para você não ficar dependendo de vídeo da internet. Ok, meu e-book é maravilhoso e todos os produtos certos que eu encontro aqui na América eu coloco lá, mas você poder ter essa liberdade de quando você está no mercado, você também pegar um produto e saber escolher
Ó, esse aqui tem corn syrup. Não, a nutricionista especialista em saúde intestinal que já caminhou por todo esse processo aqui na América e já transformou mais de 1.000 mulheres. Por que eu falo mais de 1.000 mulheres? Porque além dos meus atendimentos personalizados, eu tenho os meus programas online, onde eu ensino mulheres a desinflamar o intestino. Então, já entrou muitas mulheres para os meus programas e já passou de 1.000 mulheres, com certeza. Tá? Então eu ensino como desinflamar o intestino e começo retirando esses veneninhos, esses venenos, né? Não é uma coisa assim pequenininha, não, é que vem inflamando terrivelmente. E aí eles colocam para realçar o sabor e trazer mais vida útil ao produto, ou seja, quanto mais ingredientes cheios desses açúcares, e vai ter outros vídeos mostrando sobre outros ingredientes também que são inflamatórios. O açúcar, ele permite que o alimento não estrague tão rápido. Então, quanto mais açúcar a indústria colocar nos produtos, mais esse produto vai durar na prateleira, ele vai poder cobrar mais barato, vai poder ficar, às vezes, lá anos parado. Você sabia que se você deixar lá 5 anos uma bolacha Oreo, ela nunca vai estragar? De tanto produto químico existe dentro dessas bolachas recheadas. Não é só óleo, tô dando um exemplo só, tá? E é para você ficar bem esperta com o que você está consumindo e dando principalmente para os seus filhos, porque eu vou mostrar aqui para você artigos científicos, não é nada da minha cabeça, por mais que eu vivi na pele e eu vejo centenas, milhares de mulheres vivendo na pele a inflamação, mas também temos a comprovação desses artigos científicos desses estudos de como esses ingredientes químicos adulterados, inflamatórios, que eu chamo de venenos, estão alterando a sua saúde e também da sua família, principalmente dos seus filhos. E quando uma mãe me procura para fazer atendimento para criança, ela pergunta: você faz atendimento para criança? Não, eu faço atendimento para mãe, porque quem bota a comida na boca do filho é a mãe. Então, quem precisa da consulta é a mãe. A criança, o adolescente, ele pode estar ali do lado, mas quem precisa é a mãe, porque quem coloca a comida para dentro de casa é a mãe. No máximo, às vezes o pai ajuda ali fazendo alguma coisa, mas a responsabilidade de fazer as compras é do adulto. E a criança, se ela está comendo isso, é porque alguém está comprando. Ou seu filho trabalha já e tem dinheiro para ir lá no supermercado comprar. Tá bom? Então, aonde está esse veneno? Na maioria dos produtos, que é bebidas, sorvetes, fast food, e até a grande maioria vai pensar assim: ah, então se ele serve para adoçar, porque ele é um corn syrup, porque ele é rico em frutose, ele é como os outros açúcares, então ele vai ser tudo, mas só é usado em alimentos doces. Não, tá? Então presta atenção. Como você já deve saber, se você for uma viciadinha em doce, você já percebeu que às vezes você tem muita vontade de comer um doce. É doce o tempo inteiro, comer um salgado tem vontade de um doce, quando tá estressada é um doce. E aí sempre tem aqueles doces que você vicia mais. Muito provavelmente tem esse tipo de açúcar, que é o corn syrup. Como eu falei, eu era viciada naqueles gummies. Eu comia, eu acho que se eu não me engano, era para comer 2 ou 3, eu comia uns 5, 6 no dia, porque era muito gostoso. Tá? Então, a origem deste corn syrup, como já fala, corn, milho, a origem vem do milho. Então, o que que eles fazem na indústria? Eles vão lá, processam esse milho, é como se fizesse um suco do milho. Não tem lá, quando pega a cana de açúcar e faz aquele caldo de cana, você tira o bagaço e fica ali o caldo de cana, né? O suco daquela cana. Só que eles vão processando tanto, 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 igual a cana de açúcar, que no fim eles vão tirando todas as vitaminas da cana, daquele caldo de cana, né? Até se tornar o quê? O puro açúcar. Então eles fazem o mesmo com o milho, só que é muito, muito mais processado. Então o final desse produto é o açúcar do milho. E ele é altamente viciante, tá? Então ele passa por esse processamento e tem alguns produtos que ele não tem só o corn syrup, ele tem o high corn syrup. Por isso já fala aqui o HF
CS, High Fructose, que é de frutose, high, alto em frutose, açúcar do milho, tá? Corn syrup. Parte da glicose é convertida em frutose. Então, ele tem dois tipos de açúcares. Outro dia eu postei lá no meu Instagram, só vou fazendo um adendo aqui, e aí no story eu postei, ó, essa geleia aqui, por mais que ela tenha um pouco, uma quantidade de açúcar, porém ela tem ingredientes mais saudáveis. E aí eu mostrei lá os ingredientes e a seguidora começou a discutir comigo que tinha adição de açúcar e bababá e bababá. O que que acontece? Quando eu mostrei naquela tabela onde mostra os números, você já viu? Quantidade de caloria, miligramas, porcentagem. Dava assim, ADD 10% açúcar, sugar. E aí ela falou assim, achou que eu não tava nem entendendo inglês, né? Daí ela falou assim, ADD é adição, 10% sugar é açúcar. Eu falei, eu sei. Aí eu falei, mas o que conta é os ingredientes. Então tava lá as frutas, porque geleia tinha sido feito de fruta. Só que essa adição que falava lá na tabela de 10% é que 10% eles pegaram a frutose daquela fruta e colocaram na geleia para deixar ela mais doce. Só que quando eu falo só de frutose vinda da própria fruta, ela não tem um processamento tão high, tão alto, então não vai ser extremamente prejudicial. É claro que a gente deve evitar o máximo possível do consumo de açúcar, principalmente açúcar refinado, seria glicose, frutose, maltose, tá? Tenho ali uma lista, não vou me aprofundar nisso aqui, porque a gente está em foco no quê? No corn syrup. Mas só para deixar um alerta, porque às vezes vocês não sabem interpretar essas tabelas nutricionais e acabam ou deixa de consumir um alimento, como aconteceu também com o kombucha, tá? Kombucha, que é uma bebida fermentada, e para fazer a produção dessa bebida precisa usar açúcar. Só que aí, como eles colocam, né? Tem que colocar quais são os ingredientes usados para essa bebida. Só que as bactérias que são adicionadas, as leveduras que são adicionadas na bebida, elas vão consumir esse açúcar. Então, por mais que contenha açúcar, essas leveduras consumiram o açúcar e fermentaram e geraram as bactérias. Isso acontece com kefir, com outros produtos fermentados, ok? E qual é a função do corn syrup é adoçar, ser usado como um adoçante, conservante de alimentos industrializados. Por que a indústria ela usa o corn syrup? Então, você já está vendo aqui algumas imagens bem conhecidas, né? Espero que vocês não. Aí fora estão usando, estão consumindo. É usado na Coca-Cola aqui nos Estados Unidos. E se a gente pegar outros países, como por exemplo Brasil, América Latina, Europa, é adoçado com o próprio açúcar. É para tomar Coca-Cola de outro país? Não, tá? Eu só estou mostrando que aqui nos Estados Unidos, como é muito mais usado, e sendo que em outros países não é usado. Muitos países não é usado, tá? M&M's, McDonald's, praticamente tudo do McDonald's, porque eu andei pesquisando e eu acho que eu não coloquei aqui, se eu coloquei, beleza, vou mostrar para vocês, mas você também pode pesquisar no Google, tá? Na internet, produtos que tem corn syrup e tudo mais. E então, essas indústrias, né, alimentícias que fazem essa Coca-Cola hiper saborosa, esse M&M's. Ontem eu estava no supermercado e eu vi uma senhora, assim, uns 50 anos, eu não sei se ela era a mãe ou a avó do menino, e o menino estava dentro do carrinho e ele gritava dentro do supermercado. E a senhora falando assim: calma, eu vou te dar uma bolinha de cada vez, dando esses M&M's, sabe? Esses gummies, essas coisas. E a criança bravejando lá que queria e chorando. E aí você vai ver como esses produtos aqui, químicos venenosos, alteram também a saúde mental do seu filho. Então, você tem que ter essa consciência para você entender por que é que muitas vezes o seu filho tem um comportamento que não é questão de educação. Você está educando seu filho, você está tentando ensinar ele, só que às vezes ele não está dormindo direito, ele está já com problemas intestinais, gerando uma inflamação e está afetando o sistema nervoso dele. Então, às vezes ele não vai bem na escola, te responde, vive irritadinho, mal-humorado, não presta atenção em nada. A culpa está no que ele está comendo, certo? Então, a indústria usa muito porque é muito mais econômico, tá? No Brasil, usam muito mais o açúcar mesmo, porque nós somos produtores de cana, né? Então, para nós,
esses produtos, se a gente for no supermercado, eu lembro quando eu morava no Brasil, esses produtos até eram caro, não era uma coisa que a gente comia todos os dias, né? Era de vez em quando a gente ia. A gente não, eu não gostava, mas, tipo, de vez em quando a galera vai pro shopping e come um McDonald's. Aqui, se você quiser todo santo dia, você pode comer, que é muito barato. Então, para os Estados Unidos, se torna muito mais barato usar esse tipo de açúcar ultraprocessado e refinado, tá? Melhora a textura, então é aquele gummy super saboroso, aquela textura na sua boca, não é nada assim. A pessoa fica, tá, quero botar. Não, é aquela coisa que envolve mesmo. Isso vai alterando o seu sistema nervoso central também, tá? Foi feito um estudo que mostrou que pessoas que são viciadas em açúcar, elas ativam as mesmas regiões do cérebro de sensação de prazer e recompensa que um drogado quando usa cocaína, tá? É. Então, por isso que você se sente tão felizinha quando tá comendo esses venenos, mas logo em seguida vem aquela sensação de arrependimento, de tristeza, de inflamação, de gases, de constipação, de problemas intestinais e mentais também. Alteram seu humor, te deixam depressiva, tá? E você sabia que agora tem estudos mostrando que o intestino também sente o sabor? É. Intestino também sente o sabor. Não é só o nossa língua, paladar. E não é só o cérebro que reconhece, porque tem toda uma conexão, né, de informação. Mas nosso intestino também pode reconhecer. Então, veja, o intestino é grande coisa. Por isso que eu sou apaixonada por intestino. E ele também serve como um estabilizante. Então, não vai deixar aquele alimento cristalizado, sabe? Você já viu cápsula de suplemento quando ela envelhece, que ela fica dura, assim, ficava é, tipo marrom, você vê que tá tudo seco. Então ele serve para estabilizar, para não ter essa degradação, como um envelhecimento do produto, tá? Exemplos de alimentos que contêm o corn syrup. Ó, aqui, ó. Peguei para vocês aqui o Oreo. Gente, eu tenho vídeos para fazer aqui de tanto ingrediente. Quando eu vi o Oreo, eu falei, não, velho. Você teria coragem de dar um chumbinho pro teu filho? Pois é, você vai falar que não. Mas isso daqui é um chumbinho a longo prazo. Porque tudo o que tem aqui, tudo, literalmente tudo, é um veneno. Um veneno, não sobra nada aqui. Fala assim, sobra essa vitamina B12. Meu, da boa, cala a boca. Que isso daqui tá vindo da farinha branca. E você já está vendo que a farinha branca de hoje em dia está causando, né? Uma inflamação crônica intestinal. Inflamação, sensibilidade ao glúten, doença celíaca. Você come glúten, você morre hoje, né? Por quê? Porque a farinha branca tá vindo também com muita modificação. Então, olha, eu estou dando um exemplo. Mas a partir de agora, toda vez que você for pegar esses produtos, você vai olhar principalmente isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que tem o corn syrup, tem o high fructose corn syrup, ou seja, eles adicionam mais ainda, eles deixam hiper concentrado esse açúcar. Então, quando é high, aí, meu amor, aí esquece, joga no lixo, corre. Se você pegar naquelas filas de Target, Windix, sabe aquelas lojas que vendem muita coisa, muitos produtos, coisas de casa, roupa, maquiagem, produtos e nananã. Não tem aquelas filas que aí você tá lá tem as prateleiras do lado e você vê um monte de doces, gummies, pipoca, blá blá blá. Todo o produto que eu já peguei nessas gôndolas tem frutose. Todos. Então, uma dica para você não cair nas frias quando você sai de casa, seja para comprar, sei lá, uma bandeja, uma espátula, uma air fryer. Come antes de sair, porque na fome, você vê aquela fila e aqueles doces, você abre o pacotinho e enfia para dentro. Aí você começou o problema na sua vida, tá? Aqui eu peguei mais uns exemplos, aqui você já vê também, né? Tá difícil. Outro dia eu vi lá uma pessoa postou que estava tomando monjaro, emagreceu, parecendo tudo xoxo, tudo horrível, uma cara de morta. No final do dia ela mandou lá story. Tava com um copo desse aí, ó.
de creme, sei lá o que que é isso, um café do McDonald's. Ele falou, tem que ser forte para suportar uma coisa assim. Eu fiquei, véi, sério? Sério que você gastou dinheiro com Monjaro e agora tá tomando este veneno? Calma, você vai ver o que que ele tá fazendo com a sua saúde. Calma, calma. Só tô falando que ele é um açúcar até agora, né? Pois é, eu não falei que não era só no que é doce. Claro que o molho de tomate, esse ketchup, ele não é exatamente salgado, mas ele é o mais ácido. Então, ele também serve para adoçar ketchup, molhos de salada. Presta atenção, você que pensa, ah, estou comendo saudável, comendo salada, vai lá e compra um monte de molho. Tá? Tem vários molhos famosos aqui nos Estados Unidos que tem corn syrup também. Hambúrguer, pães, os refrigerantes. Ó, quando vai, não vai, em primeiro lugar, já não pisa mais em fast food, tá? Tem esses lanchão aí, vaza. É, todos têm esses venenos. Quando você for comer em algum lugar, tipo um sorvete, você pode perguntar para o atendente, você tem os ingredientes, a tabela dos ingredientes aqui que vocês usam? Pronto, você vai lá e olha. Quais os impactos do consumo na saúde? Aí você vai falar assim, ah, tá, doença crônica, aumento da diabetes, problemas cardíacos, tá, mas você tem noção de que isso pode estar acontecendo tudo ao mesmo tempo? Então, primeiramente, que o consumo de corn syrup, ele vai aumentar a tua obesidade. Por quê? Porque é açúcar. Açúcar vai engordar, você sabe disso. Então, ele aumenta o risco de obesidade. Estresse, ele estressa os genes das suas células, envelhecendo as suas células, deixando elas fracas, deixando elas sem energia, sem força para se renovarem. E aí começam aquelas deformações nas células e adivinha? Câncer. Pois é, bebê. Câncer. E aí, a gente também tem que levar em consideração de que todos esses açúcares, quando a gente consome, frutose, glicose, eles só vão ser convertidos, vão ser metabolizados aonde? No fígado. Então, vai causar esteatose hepática não alcoólica, ou seja, gordura no fígado. E aí, gordura no fígado já não consegue mais produzir hormônios que são importantes para o teu metabolismo. Ele não consegue filtrar direito. O fígado, ele vai alterar tudo, tá? Porque o fígado, ele é o filtro do nosso organismo. Ele tem que eliminar a sujeira, metabolizar alimentos, ajudar na metabolização, ácido biliar, ele produz o ácido biliar, para você que não sabe o que é ácido biliar, ele é um produto, né, um líquido que vai ser mandado para o nosso intestino para ajudar na digestão de gorduras. E gordura é muito importante também, gorduras saudáveis, é claro, para ajudar na absorção de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E, K, blá blá blá. Então, se você não tem uma boa digestão de gordura, o que que vai acontecer? Teu cocô boia, elimina essas vitaminas, começa uma baixa imunidade, vai começar a alteração de muita coisa no teu organismo. Então, não é só, ah, meu, eu tô com gordura no fígado. Não, tu tá com uma alteração hormonal, tu tá com uma dificuldade na absorção de vitaminas. Você vai alterar muita coisa no teu organismo, porque o nosso corpo, ele necessita de micronutrientes, que são o quê? Vitaminas e minerais, tá? Vai aumentar o número de triglicérides no teu corpo, ou seja, vai aumentar o colesterol, vai aumentar a gordura nas tuas artérias, problemas cardiovasculares. Por conta de que a pessoa fala, nossa, não sei por que meu colesterol tá alto, eu não como gordura. Não, amor. Esse colesterol alto é pelo excesso de açúcar que você consome nessa gordura, tá? Também aumenta o ácido úrico, então pode causar gota, problemas nos rins, diabetes do tipo 2 e o maior problema de todos, saúde intestinal. Aí você vai falar assim, como assim problemas intestinais? Agora eu quero compartilhar com você os estudos científicos, então, onde fala sobre isso.
Efeitos do xarope de milho com alto teor de frutose na estrutura da microbiota intestinal e obesidade em camundongos. Não vou ler aqui os artigos, tá? Vou só mostrar para você que tem milhares de artigos. O xarope de milho com alto teor de frutose agrava a colite. Colite é uma doença intestinal através do desequilíbrio dos problemas das tight junctions, tá? Mediado pela desbiose da microbiota. Microbiota são as bactérias que moram dentro do teu intestino. O impacto da frutose alimentar na permeabilidade intestinal, microbiota, adiposidade abdominal, sinalização de insulina e função reprodutiva. Então, o que que acontece? Quando esse açúcar, né, a frutose, ele chega lá no seu intestino, ele vai aumentar a permeabilidade do seu intestino. O que é permeabilidade intestinal? É isso aqui. É o problema que todo mundo está tendo. Essa aqui é a parede do seu intestino. Esse daqui é um intestino saudável, tá? A parede dele que a gente chama aqui de mucosa. Essas aqui são as células. Aqui em cima ficam as bactérias, que a gente chama de microbiota. E quando eu tenho alimentos mal digeridos, porque o meu intestino, se ele tá vendo isso aqui, ó, essa parte das células aqui estão muito vermelhas, estão até destruídas essas células, tá vendo que elas não conseguem se regenerar por conta de uma inflamação, elas estão irritadas pelo consumo desse tipo de açúcar. Então chega lá essas partículas de açúcar e o intestino que deveria digerir os alimentos, ele não tem força, ele não está conseguindo digerir esses produtos. Tem alimentos saudáveis, tá? E aí, essas partículas elas ficam inteiriças e começam a romper a parede do seu intestino, que a gente chama de síndrome do intestino irritável, leaky gut, inflamação, tá? E aí, essas partículas elas passam a entrar para a tua corrente sanguínea. Aí, adivinha? Onde se aloja? Onde vai parar? No fígado, no pulmão, no coração, no cérebro, tudo. Aí começa a desencadear as doenças. Por que que você tá aí morrendo sem libido? Ah, você só consegue enxergar a libido, não tem libido. Ah, eu só consigo enxergar o cansaço, só consigo enxergar o estresse. Não, lá dentro tem mecanismos alterados, fisiológicos, metabólicos, que estão sendo alterados na raiz do problema, que eu canso de falar, que é o teu intestino, por conta de quê? Desses venenos que eu falo tanto. E aí chega lá medicamento, porque daí você tá cansada, você toma um energético com adoçante também, que eu vou fazer vídeo. Aí tá com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Tá com depressão, remédio para depressão. Tá com ansiedade, ansiolítico. Toda hora é um remédio. Ah, tá com uma gripinha? Vai lá, se entope de antibiótico. Então é tanto medicamento, é tanto produto venenoso que você ingere todos os dias que o teu intestino, coitado, ele tá aqui ó no ralapeito. Dentro do teu intestino, essa parede que eu tô mostrando aqui, que se você pegar uma lupa, você vai conseguir ver isso aqui, a gente não vê em colonoscopia, tá? Aquele exame que o médico enfia uma câmera. Não se vê esse tipo de célula. Ele só vai ver se tem algum lá, essa parede tem algum câncer, alguma coisa que está super alterado. Mas essa colonoscopia não vai identificar esse tipo de célula. Como é lá dentro, igual essa parte interna da tua boca, uma mucosa. Então, sabe quando você morde assim, a sua boca, que você dói pra caramba? Agora imagine que você tá mordendo da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E se você não dorme, você tá mordendo o seu intestino pela sua falta de sono. Então, ele tá gerando inflamação 24 horas. Ele não consegue se recuperar. Se você não parar de morder essa boca, dali a pouco você tem um câncer na boca. E aí começam as doenças intestinais. Ah, eu só tenho os gases. Não, filha, tu tem disbiose com síndrome do intestino irritável e amanhã provavelmente um câncer, uma retocolite ou qualquer outra coisa. Então se prepara. Ou você acorda agora, ou amanhã você vai ter que pagar o preço muito caro de uma doença intestinal. E eu não desejo isso para você, por isso que eu estou aqui para te ensinar as verdades. Então, essa permeabilidade é esse intestino furado, tá? Que altera primeiramente a microbiota, que são as bactérias que estão em cima daquela parede do intestino. Vou mostrar aqui, porque daí fica mais fácil de você entender e, né, ter consciência. Onde estão essas bactérias? Aqui em cima, ó.
Vamos supor que é isso daqui, as bactérias, tá bom? E realmente é. Tá? Essas bactériazinhas aqui. São elas que vão fermentar os alimentos, os produtos que chegam lá, seja alimento, seja remédio químico, seja qualquer coisa, ela que vai fermentar. Só que se eu estou consumindo químicos, produtos adulterados, o que vai gerar no meu intestino é isso aqui, ó. É como se tá chegando corn syrup, tá matando as bactérias boas, que são esses bonequinhos aqui, e vai começar a alimentar o quê? Vai deixar um campo fértil para essas bactérias ruins aqui, tá vendo? E aí é quando começam os gases. Então, não é só gases, amor. Não é só pum, constrangimento, inchaço, barriga dura. É inflamação. É desequilíbrio metabólico. É uma cascata metabólica, adulteração, inflamação que já tá aqui, ó, instalado há anos. Só que a única coisa que você enxerga é pum, constipação. Não. O buraco é lá embaixo. E aí, além disso, de toda essa alteração, ela está mostrando nos artigos científicos, né? Então, começa nessas alterações intestinais, sinalização da insulina. Então, é como se você estivesse dando um pico de açúcar no seu sangue. Aí, o seu pâncreas não consegue produzir insulina o suficiente. E ele vai criando uma sinalização de resistência ou até má produção, porque toda hora você está lá pedindo para o seu pâncreas produzir insulina, ele não aguenta, tá? E pode afetar até a função reprodutiva. Então, aí quem não consegue ter filho. Esse aqui era um artigo, mas eu não vou baixar porque tem que pagar e eu não vou pagar nada. Xarope de milho com alto teor de frutose e suas relações com microbiota intestinal. Xarope de milho com frutose induz lesões inflamatórias e obesidade, alterando a microbiota do intestino, o metabolismo do ácido aracidônico relacionado à microbiota intestinal. Muito mais profundo esses estudos, mas só para te mostrar como é comprovado já por milhões de artigos científicos que sim, xarope de milho, que é uma matéria que eu peguei do Med, né, que é um site super renomado, que são médicos que escrevem, enfim. E olha aqui, eles colocaram que está nos fast food, cereais de café da manhã, pães, produtos lácteos, adoçados como iogurtes, alimentos, refrigerantes. E aí aqui ele mostrou obesidade, problemas de fígado, alteração dos triglicerídeos muito altos, ácido úrico, diabetes, blá, 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 blá. Inúmeras as coisas que vão ocorrer se você consumir só corn syrup, que aparentemente tem nada a ver. E sem falar que vai estragar sua saúde bucal, causando cáries, principalmente em crianças, que quando a criança, principalmente, que tem que escovar os dentes, já se escova mal. Ainda você adoça lá, coloca esse tipo de açúcar. E obesidade, não consegue emagrecer? Pois é, já sabe a resposta. Marcas de produtos conhecidos que têm o corn syrup. Então, veja bem. Conhece algum desses? Pois é. Se eu te contar agora que esse roxinho aqui, esse lilás, ele é uma fórmula para bebê. É. E pior de tudo, quando eu li a tabela nutricional dele, sabe qual era o primeiro ingrediente? Quando a gente lê os ingredientes de um alimento, de um produto, e você vê o primeiro alimento que contém lá, é o que mais contém naquele produto, tá? Então, o primeiro ingrediente era corn syrup. Você tem noção? Eu diria que isso é um crime fazer isso com uma criança. E aí, uma mãe leiga, que não sabe, às vezes não tá podendo amamentar, trabalhar fora, não tem leite, blá blá blá, vai comprar uma fórmula. Aí tem corn syrup, o primeiro ingrediente, ou seja, o que ela mais está dando é esse xarope de milho que causa todas essas doenças. Daí a criança tem problema em digerir os alimentos, vive chorando, passando mal, doente, sem imunidade. Cresce uma criança obesa. Nossa, mas meu filho só tomou fórmula. Sim, é obeso. Já tem diabetes enquanto é criança, na adolescência. Problemas mentais, gente. Eu não falei no início desse vídeo que as crianças também podem ter problemas mentais? Veja esse artigo aqui: consumo de xarope de milho com alto teor de frutose em ratos adolescentes causa fenótipo comportamental bipolar com hiperexcitabilidade nas sinapses do hipocampo.
ou seja, vai adulterar o cérebro. Então, meu amor, se tu já tá com a memória fraca, mau humor, ansiedade, depressão, estresse, blá, 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 imagina tu dando ainda isso pro teu filho, que ainda nem começou a vida praticamente. Não, nem começou a vida, né? Imagina um bebê tomando fórmula. Então, e aí você vai falar, ah, mas eu não compro esse, não compro aquele, não compro aquilo, não compro nada que você mostrou. Mas, gente, eu tô dando aqui, mostrando só os mais famosos. Os que eu encontrei agora na internet, mas o que eu já vi, né, no supermercado não é bobeira. É muito. Esses Fini, esses gummies, um monte de coisas. E se você não enxergar isso dentro dos produtos, você vai se envenenar. Eu vou falar veneno porque é terrível mesmo, tá? Restrição e como você vai evitar. Infelizmente não tem uma regulamentação que proíbe isso aqui nos Estados Unidos, na União Europeia, lá na Europa, existem apenas cotas de produção. No Brasil, quase não usa, eu pesquisei na internet, também não lembro quando eu estava lá de ver algum produto, tinha corn syrup, lá realmente usa mais açúcar, tá? E ele é pior que o açúcar, tá? Esse corn syrup. E você lê os rótulos, verifique sempre a lista de ingredientes dos alimentos processados, tudo que você for comprar. Fique sempre de olho no e-book que você adquiriu aqui, que você tem acesso aqui, para você sempre fazer compras inteligentes. E tudo que eu encontro que é saudável, eu vou atualizando nesse e-book. Não fique sem atualização, porque a gente tem muitos produtos e todo santo dia eu tô lendo produtos e acrescentando. E aqui não só produtos que você deve comer, mas também aqueles que você deve evitar. Não vou ficar trazendo fotinha de produto que você deve evitar, porque eu quero que você tenha esse conhecimento. Conhecimento é libertador, é isso que eu ensino dentro dos meus programas. Eu tenho um programa do MDI, que é o Método de Detox do Intestino, onde você não só troca os produtos, porque trocar você já vai evitar a inflamação. Só que se o teu intestino já está doente, se você já está cheio de gás, se você já tem inflamação no intestino, você precisa de um reparo. E é isso que eu ensino dentro do MDI, Método Detox do Intestino, o passo a passo para você desinflamar, limpar esse intestino, tirar aquelas bactérias ruins que você veio trazendo ao longo dos anos, sem saber muitas vezes, com o consumo desses venenos. E aí já se instalou essa desbiose, se instalou a síndrome do intestino irritável, e aí, com consequências, você tem má digestão, passa mal, cheia de gases. E às vezes só tirar os produtos não quer dizer que vai 100% desinflamar o teu intestino. O que você precisa fazer é também o reparo. Então é como se você tivesse, seu intestino fosse uma casa que você comprou num leilão, que está toda abandonada, caindo os pedaços, os móveis velhos, sujo. E aí, quando você compra, começa a trocar os produtos saudáveis, né? Para de comprar o que é ruim, é como se você tivesse tirando só os móveis danificados, a sujeira. Você está tirando aquilo aí, você está, né, parando de danificar ainda mais. Só que o encanamento que está vazando, aquela destruição naquela casa já está lá instalada. Não é só colocar um sofá novo que vai fazer essa casa agora ter um reparo, né? Se tornar uma casa nova, uma casa bonita, uma casa habitável. Então, a gente tem que fazer uma reconstrução também desse intestino. E é o que eu ensino no passo a passo do MDI. Ou eu faço também personalizado por meio de consultas. Mas, sinceramente, vou ser bem sincera com você, com todas as clientes que eu já atendi, eu faço atendimentos personalizados. Eu tenho nutricionistas que trabalham para mim na minha clínica, que eu sou CEO da Revitalize, que é a nossa clínica online, que faz atendimento específico para isso. Mas o mais importante é você ter o conhecimento. Então, quando você adquire o conhecimento, você tem para o resto da vida. E é essa transformação que eu faço dentro do MDI. E consumir alimentos mais in natura. Então, para você evitar o consumo desses venenos, desses químicos, é alimentos mais in natura e minimamente processados. Quando eu falo minimamente processados, é o quê? É um queijo que contém dois, três ingredientes, sabe? Um produto assim que você vê que está ali embalado, mas contém poucos ingredientes. E são ingredientes que você vai olhar e vai falar assim: ah, milk, ah, ok, leite, ok. Entendeu? Você entende o que que é aquele ingrediente, certo? Conclusão das recomendações é:
que esse xarope de milho está presente aqui no nosso país, infelizmente, em muitos produtos. Espero que tenha mais rigidez na inclusão desses produtos, desses ingredientes nos produtos, que seja mais vistoriado, sabe? Proibido, evitado, sei lá, e as pessoas criem mais essa consciência para evitar o consumo disso ou até excluir permanentemente, né? Estude, aprende, não fique com preguicinha de ler, de ouvir essas aulas que eu tô dando para vocês de forma assim exclusiva, né? E ao mesmo tempo gratuita, porque é um bônus, é um extra que eu tô te dando, além de você adquirir o e-book das compras inteligentes. Vou fazer parte aqui da minha comunidade, que eu também tenho aulas exclusivas sobre diversos assuntos, sobre saúde, sobre lifestyle, sobre como mudar seu comportamento para melhorar a sua saúde, sua alimentação, fazer atividade física, dormir melhor, enfim. Que quem tem acesso à minha comunidade também tem acesso a esse e-book, tá? Pelo tempo que tá na comunidade. É, e tudo sobre esses programas que eu tô te falando, você tem aqui dentro desse aplicativo. Se você tiver pela website, você consegue ter acesso também a esses programas, tá? E fazer escolhas saudáveis, sempre optar pelos alimentos mais frescos e saber ler os rótulos, que é isso que eu tô te ensinando aqui. E por mais, e nada mais, eu acredito que é isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar um comentário aqui embaixo, com o maior prazer, eu vou te responder. Um super beijo e até a próxima.